Não, eu sempre. Começou. Olá, está começando mais um Clube do Livro e hoje eu tô aqui com Araci. Oi, gente! Alessandra. Olá, gente! E Alisson. E aí, pessoal? E o livro da rodada foi A Casa dos Budas Ditosos, que foi a indicação de Alessandra, e ela vai falar um pouco sobre ele pra gente. Olá, pessoal! Então, a minha indicação foi A Casa dos Budas Ditosos. E como eu já falei no outro vídeo, né, que vocês devem ter assistido ou ouvido, o motivo da indicação foi porque é um livro pequenininho e a gente queria dar uma celeridade para os nossos encontros para cumprir a nossa meta de 12 livros em um ano. A Casa dos Budas Ditosos é um livro é uma literatura erótica. Então, esse vídeo é para quem tem mais de 18. É bom. Porque vai rolar aqui uns comentários picantes. O livro foi escrito por João Baldo Ribeiro e ele faz parte da coleção Plenos Pecados, da editora Objetiva. Então, essa editora, ela chamou vários autores para escrever livros sobre os pecados capitais. E o João Baldo foi convidado para fazer um livro sobre a luxúria. O livro foi lançado em 1999, já tem um tempinho. Então, o João Baldo, ele começa logo no início, não sei se é a nota do autor, introdução, ele fala que saiu uma nota nos jornais que ele escrevesse, que ele foi convidado para escrever sobre a luxúria, e alguém, uma senhora, que no livro ele identifica por CDL, mandou umas fitas gravadas para ele em cassete, né? Essa geração não conhece essas fitas, mas antigamente a gente tinha um aparelhinho que colocava uma fitinha lá e não tem nem como descrever, mas falava e ia gravando pelo aparelho. E ela mandou todas essas fitas que tinham relatos dela, da vida dela, mas da vida sexual dela, assim, das aventuras sexuais que ela teve. Aí João Baldo nos conta que ele transcreveu as fitas, fez pouquíssimas correções, e daí da história dessa senhora, que ela tem 68 anos, isso eu já falei, tá perto de morrer, descobriu que tem uma doença que pode morrer a qualquer momento, e ela resolveu falar tudo. E dessa transcrição nasceu o livro A Casa dos Budas Ditosos. O título também, se vocês quiserem saber, porque tem que ler, né? Nem tudo é spoiler. Já pode dar nota? Tá, né? Eu vou dar uma nota de 3,5, porque eu gostei. Mas não gostei, sabe? Eu acho que o livro traz umas boas reflexões, tem a parte da sacanagem ali que é legal, mas assim, não é um livro que me marcou muito, não. E Qual o motivo da sua indicação? Eu quero muito saber, fiquei muito curiosa. De onde você tirou o livro? Tá. Eu já tinha lido esse livro perto ali dos 20 e poucos anos. Foi um colega que me indicou, disse, olha, lê esse livro aqui que é bem legal. E eu li morrendo de vergonha, né? Faz muito tempo assim que eu li. E por ele ser um livro pequeno, por nós termos membros no nosso grupo que queriam livro de pegação, aí vou indicar um livro de pegação real, assim, que eu nem lembrava mais da história, fazia muito tempo que eu tinha lido. E foi por isso. A primeira vez você gostou? A primeira vez acho que eu foquei mais na parte da sacanagem mesmo. Que eu não li as outras coisas. Mas foi interessante. Naquela época nem tinha assim tanta coisa. Eu acho que tinha internet. Mas não era como hoje, que a gente tem acesso livre, né? Acho que era internet de escada ainda, então. E é interessante que o erotismo do livro, ele não é poético, mas também não é aquela coisa escrachada, né? Aí é interessante, essa parte achei legal no livro assim. E é isso. Alisson, qual a sua nota? Eu acho que o livro merece um 4. Acho que é uma nota razoável para o livro. Depois, comentando melhor, falo os pontos que dão essa nota. Mas eu acho que a nota dá um 4. Só isso? Tô chocada. Araci? Não, viu? Araci?
Gente, eu acho que minha nota vai ficar num 4 também. Mas quando for os pontos positivos, eu detalho melhor o porquê do 4. Gente, eu Tem tô algo no chocada. livro que eu achei bem interessante. É porque a gente acaba dando a nota de acordo com os outros livros que foram lendo, né? Assim, tipo, se eu der um 4, um 4,5. Tá sendo uma traitora com outros Foram livros. notas boas, viu? Passou de cachorrinho. Gente, a minha nota é um 5, eu não sei por quê. Vocês estão chocados. Gente, eu tô chocada com a nota de vocês. Fez um Eu com manual. 20 anos dei 5 também. A minha experiência do livro foi simplesmente perfeita. E eu acho que muito porque eu ouvi um livro. E eu adoro uma história contada. Em vários momentos tinha um tom. Parecia que eu tava ouvindo fofoca. Isso pra mim foi um ponto negativo. Que parecia que eu tava ouvindo e eu tava lendo. Um pouco Eu incomodada. até conversei com a Alison, falei, cara, a minha experiência tá muito boa, porque eu tô ouvindo o audiobook, eu não sei como as pessoas que estão lendo estão se sentindo. E assim, eu acho que parte da minha experiência ter sido tão boa por conta do audiobook é porque a narradora, eu consegui imaginar perfeitamente ela com aquela voz sendo a personagem, né? No caso, a mulher que entregou as fitas. Então, eu acho que se assemelhou muito à experiência do autor enquanto escrevia enquanto ouvia as fitas para escrever o livro. E assim, as partes que eu li do livro, eu acho que foram bem escritas, e assim, sinceramente, foi bem pouquinho que eu li. Pois eu nem lembrei, acredita, do audiobook. Cara, era perfeito. Eu botava para tocar e ficava ouvindo assim. É que sempre eu vou horas. atrás também, mas nem Pois lembrei. é. E foi tu que mandou no grupo. Aí eu achei que mais pessoas estavam ouvindo. E assim, foi muito bom, de verdade. Eu gostei muito. Já temos um perfil de livro? Acho que é a primeira vez que o Valesca... Não, assim... É a primeira vez que eu leio um livro erótico. Nunca tinha lido, Não, assim, de livro que tu dá 5. Acho que esse é o segundo só. Que deu pra... Aquele lá. 100 anos de solidão. Isso, Acho que esse ano é... Não lembro dos outros. Lolita, acho que eu dei 5 também. O meu também é Lamour. Qual foi o seu? Foi o passado? Gente, eu não lembro, minha memória tá curta. Mentecapto. O Grande Mentecapto. Nossa, eu não entendi nada daquele livro, que ódio. Desse, como vocês podem ver, eu entendi tudo, né? Muito bom isso. A diferença de percepção. É isso. Agora vamos para os pontos positivos. Pontos positivos. Eu vou começar aqui com os meus pontos positivos. Eu coloquei bastante. Coloquei 6 aqui, mas eu vou falar, prometo que vai ser rápido. O ponto positivo do livro é a sacanagem. Acho que é bem legal você pegar um livro assim, que tem os detalhes picantes. E esse ponto deixa o leitor preso, que você fica lendo e imaginando que loucura essa mulher vai contar. Então ela conta as histórias com detalhes, ela conta como ela se prepara, ela conta como é o ato, e ela conta tudo, ela não economiza na descrição, não. Aí eu achei isso legal, acho que isso prende bem. O livro também aborda alguns assuntos tabus, que faz a gente ficar refletindo assim, o que é meu e o que que foi imposto pela sociedade, né? Ela tem uma forma de ver o sexo livre na percepção dela, né? Mas ela tem uns limites ali que ela coloca. E dentro desse mundo aí dela, ela vai classificando algumas pessoas, alguns atos, e eu acho interessante que o livro traz essa reflexão pra gente, assim, até que ponto um certo comportamento é natural, não é? Foi uma imposição pelo machismo? Eu gostei muito assim também do tom. Ela tem um tomzinho assim meio debochado para falar, pelo menos eu imaginei isso na minha cabeça, né? E ela fala na hipocrisia da sociedade, né? Que
o tempo todo mundo está pensando em sexo, tudo gira em torno, o sexo é uma força, mas a gente finge que não existe, que não acontece nada. E eu acho interessante como ela percebe e ela brinca com isso, ela usa sedução para conseguir as coisas. Ela no livro, eu achei que ela demonstra que todas as pessoas são corrompíveis pelo sexo, assim. Não existe um santo, tanto que tem um professor lá que ela seduz, que ele era casado, que ele parecia ser mais certinho. E ela fez todo um jogo de sedução, que ela queria ele, e conseguiu. Então, assim, ela vai demonstrando, né, como a nossa sociedade gira em torno desse jogo sexual, desse jogo de sedução. Outro ponto que eu achei bem legal, que ela foi demonstrando, é que ela demonstra que os homens são meio bobos, assim, que ao mesmo tempo que eles querem as mulheres que tomam atitude, que vão lá e tal, eles têm medo. Aí ela tem que fazer aquele joguinho de recatada, para os homens se sentirem mais confortáveis e irem aceitando, porque se ela atacar, segundo ela, né, se ela atacar de vez, os caras não querem. Achei interessante ela falar isso no livro, assim. E outro ponto positivo também é que ela demonstra que as mulheres são seres ativos sexuais, assim, ativos no sentido de ter desejo, de ter vontade, e muitas vezes essas coisas são tolhidas pela sociedade. Outro ponto também, eu achei o autor bem corajoso de trazer esse tema, assim, porque tem assuntos pesados no livro, tem incesto, tem sexo com animais, tem um negócio bem pesado, assim, que você fica meio... Eita, eu tô lendo. Eu achei corajoso, assim, também ser uma mulher que tá descrevendo. O autor também aborda assuntos, reflexões sobre a igreja, sobre correntes de psicologia, sobre o feminismo, literatura. Então, assim, é um livro que traz essa parte sexual erótica, mas ele também traz conceitos, traz críticas. Então, o livro, ele era estruturado, para mim, assim que eu percebi, né, um padrãozinho. Começa com a historinha picante, depois tem uma reflexão social em cima de algum filósofo, em cima de algum psicólogo. Então, é um livro que ele é culto também. Achei interessante. E eu também acho que o autor usa algumas simbologias. E uma, assim, que para mim, de início, eu fiquei meio chocada, mas depois eu pensei de outra forma, foi a relação dela com o irmão dela. Ela descreve muito o irmão como se fosse a versão dela masculina. E ela se apaixona, assim, ela diz que ela é apaixonada pelo irmão dela e ela se envolve sexualmente com o irmão. Então, para mim, assim, para não ficar muito, né, chocante, poxa, o irmão, quando a gente pensa friamente, dá um nervosinho. Mas aí eu acho que isso pode ser também interpretado como um traço de narcisismo. E o irmão é ela, e ela ama o irmão e ela se ama. Aí é isso. Acho que é um livro que tem a parte erótica, mas tem muitas outras coisas também que, se a gente lê assim com... acho que tem coisa ali que eu não entendi, que ele cita várias pessoas que eu não conheço. E é bem legal. Também eu acho assim, que ele... O cenário é aquele pessoal dos anos 70, 80, que tá bem... aquela fase de liberdade sexual, sabe? E é isso, gente. Acho que resumidamente, são esses os meus pontos positivos. Muito bem. Muito bem. Alisson tá com cara de quem vai falar uma linha. Eu concordo com tudo. Ele era uma senhora muito safada. Adorei. Não, eu achei esses 3 pontos que dá para falar do livro, que são os pontos positivos, acho que ela até coloca no próprio livro, quando ela fala o porquê de escrever um livro, né? Aí o primeiro motivo que ela coloca é que a gente lê um livro tentando ver nas pessoas, vendo o que está escrito, que outras pessoas pensam que eu penso também. Sim, ela coloca tem uma frase lá, uma citação do livro. As pessoas leem romances, biografias, confissões e memórias porque querem saber se as outras pessoas são como elas. Não somente por isso, mas muito por isso.
Querem saber se aquilo de vergonhoso que sentem é também sentido por outros. Querem olhar mesmo pelo buraco da fechadura. E quanto mais olham, mais precisam olhar. Nunca estarão saciadas. E esse livro, ele vai bem nesse ponto. Que a literatura, normalmente, o sexo nunca é assim o ponto principal. E geralmente ele é uma pitada ali a mais, é uma coisa que... E quando surge um livro desse, a gente lê e vai com esse olhar de identificação. Cara, existe uma pessoa assim? Eu sou assim? Todo mundo é assim? E joga... E esse livro, ele é muito bom nesse ponto, porque ele coloca a narradora, né, ela joga essa isca, como ela coloca. A minha intenção era criar esse buraco da fechadura para que as pessoas olhassem. E é um buracão da fechadura, porque o autor, ele joga vários... É impossível na história você não se fixar em um ponto que diga, não, isso acontece também. Não precisa dizer qual ponto que você entende. Mas, assim, você tem uma identificação. E é interessante pensar nisso em várias outras obras de arte que você olha, assim, um filme, agora a onda da Wandinha. Todo mundo diz que é a Wandinha em pessoa, assim. As pessoas tentam se ver na obra de arte, é esse buraco da fechadura. E nisso o livro foi muito bom. O outro ponto que ela coloca, né, a narradora, é que ela diz: o segundo motivo é provocar tesão. Quero que quem me ler fique com vontade de fazer sacanagem, pelo menos se masturbando. Eu quero excitar essas. Quero provocar muitas trepadas. E até o que a Alessandra comentou. Cadê aqui? Quero que haja gente com vergonha de ler em público, ou mesmo de pedir na livraria. Como seria bom acompanhar tudo isso? E o livro faz isso. É impossível, né, a pessoa ter essa frieza total de ler um livro desse e dizer, não teve nenhuma parte que deu uma excitada aí, não tem nada que... E ela conseguiu esse segundo objetivo, e assim, é a literatura erótica, que se propõe erótica, e ela entrega o que ela propõe. Que tem vários livros que o autor, não, faz toda uma teoria, porque eu vou falar disso, falar daquilo, como foi As Insustentável Leveza do Ser. E outros livros que você vai ler é uma coisa meio repetitiva, é uma coisa meio bem clichê, e não toca as pessoas. E esse livro, ele vem realmente, ele apresenta ele entrega. E o terceiro, que ela coloca, a terceira intenção é mais um desejo. É o desejo de estar com mulheres que tenham lido esse texto, para ver as caras delas e ouvir os comentários para o consumo externo, e para o marido que se julga liberalíssimo, mas despencaria do Everest se soubesse 10% do que vai na cabeça dela. E nesse ponto, realmente o livro ele entrega, porque ele nos tira dessa zona de conforto. E eu acho que o autor ele escolhe uma mulher para ser a voz da narradora, porque se fosse um homem falando ia ser muito clichê, muito nojento, assim, ia ser é um cara falando isso, assim, ia ser uma coisa muito vulgar, embora seja vulgar, mas como é uma mulher, falando, a gente fica numa sensação, dá uma aliviada, assim, não é só um pervertido, é uma mulher que está falando essas coisas. E nesse ponto a gente tem sim, ela mexe com as nossas concepções, assim, olha, tal coisa é tal coisa, isso é errado, isso é certo, isso é... E é uma pessoa que está ali doidona, cheirando pó, tá fazendo um monte de coisa, você fica... Caruca, que vida... Aí você fica, realmente ela mexe na base, assim, as suas concepções, o que você pensa sobre isso, o que é que as pessoas pensam, e surge essas questões, assim, o sexo seria o terror que é hoje, que a gente enxerga mais esse terror, um mundo de violência, um mundo de opressão, e poderia ser diferente, as pessoas poderiam ser livres, as pessoas poderiam se expressar de outra forma, só que... E esse jogo assim que ela faz, esses desejos, essas fantasias, elas mostram que poderia ser diferente, né? Dá para mexer ali na base assim alguns conceitos que a gente tem, refletir que poderia ser de outra forma. É isso. É isso? Muito bem, vamos usar assim.
É muita coisa de professora falar. Muito bem. Então, eu gostei da reflexão que o livro traz sobre a forma como a sociedade vê o sexo em si, né? A ética e o papel das mulheres no cotidiano. Eu achei isso bem interessante. E depois de uma série de livros bem machistas, o autor ele acaba sendo um pouco evoluído, apesar de que, né, temos a visão de uma mulher, na verdade, mas que eu acho que se ele não concordasse com ela, talvez ele não tivesse aproveitado as fitas e escrito um livro sobre isso. Então, em vários momentos... Tu acha que a fita existia? Eu acho que essas fitas não Então, existiram. fiquei me perguntando se as fitas de fato existiram. Eu acho muito mais interessante acreditar que elas existiram. Talvez elas não tenham existido e ele só estivesse tentando justificar o que ele estava fazendo e não ser tão julgado. Até porque você acaba, de certa forma, culpando outra pessoa. Mas se você escrever um livro sobre isso, é porque, em partes, pelo menos eu acho que você concordou. Entendeu? Mas, assim, a história das fitas é interessante. Eu prefiro acreditar nela. E aí... E por que não poderia ser verdade? Por quê? Por que a fita seria falsa, assim? É muito mais interessante você inventar que... Faz parte do processo de construção do autor. Ele sabendo, não existe o termo cancelar, mas se eu escrever isso sendo homem, vão me cancelar. Eu acho nojento. Fica melhor ser uma mulher, então vamos... Sim. E aí ainda dá esse ibope aí. Ou não é? Ele foi um visionário, eu achei que isso aí. É uma discussão interessante. Foi inteligente, sim. Porque sempre fica essa dúvida. E fica essa ideia, assim. Você dá a credibilidade, assim, olha, o cara construiu uma mulher dessa forma. A pessoa é impossível uma mulher dessa existir. Uma mulher não, mas não é esse ponto, não. Eu acho que Só que se você coloca que tem uma fita assim, você dá mais um ponto para essa construção. Você diz, cara, assim, tem um... assim, ele tem como provar, né? Seria mais ou menos isso. É um ponto interessante também. Não lembro mais o que eu tava falando. Vamos pro próximo ponto. Se a fita foi... Ele inventou, se realmente existiu. Não era isso mais. Não, você estava falando que achava que legal que era uma mulher na rua. Ah, não. Que depois de uma série de livros machistas que a gente vinha lendo, a gente tem, talvez, né, não sabemos, um autor com uma visão completamente diferente, né? Principalmente nessa defesa de que as mulheres, elas... tenham a mesma liberdade que os homens para se relacionar. Gosto também da parte da obra que ela defende o feminismo e coloca para a gente que não é essa visão estereotipada que a gente tem de que o feminismo é para colocar as mulheres numa posição superior à dos homens. Que não é isso, que é não, né? Que é sobre lutar pelos... Já vou ser cancelada. Que é sobre lutar pelos direitos das mulheres, fazer com que elas tenham as mesmas condições, né, de salário e liberdade para fazer as coisas, principalmente com o seu corpo, sem ser julgada. Pois o livro já me induziu a achar que a mulher é superior. Se tiver com a roupa certa, a risada certa, o cabelo certo. E eu acho que, como vocês já falaram, é um ponto muito interessante dele trazer, porque, assim, o livro, a primeira publicação foi feita em 1999, né? E eu não sei como eram as coisas em 1999, mas eu acredito que elas não fossem como são atualmente. Então, ele trazer todos esses pontos importantes, todos esses pontos é muito importante. E podem me julgar, mas eu adorei o conceito da personagem não, né? Da mulher, que talvez tenha existido, do que é moralmente correto. Ela tem uma visão completamente distorcida, assim, das coisas. Ela se relacionava com o tio, se relacionava com o irmão. Ela falou numa parte que também o Freud explica dela, né, com o pai. Então, assim, eu achei uma visão muito interessante. E essa coisa dela falar que
que não existe isso de gostar só de homem, gostar só de mulher, trazer as construções sociais, eu achei bem interessante. É o famoso bi, né, hoje em dia. Mas acho que não é nem bi, amiga, porque ela coloca no meio o fato também de que ela gostar. Não, Assim, que ela não fala. tem barreiras, né? Não tem barreiras, eu acho que é mais o pan do que o bi. Sim, sim. Entendeu? Gostei, Porque o tô bi é meio pegando. limitado. É. É um amor livre. Se relaciona com todo mundo, até com o irmão. Muito bem, gata. Eu acho que é isso. Todo mundo chocado comigo agora. Não, mas isso é interessante de pensar, porque dependendo da visão que você tem de uma ética, existe na cabeça de boa parte das pessoas, como por exemplo quando ela cita Platão, que Platão era um gênio, só que ela usa uma frase bem, deixa eu tentar aqui achar. Ela falou que Platão era. Gente, ela fala de Platão, ela. Não, no Platão. Acho que Ela citou tanta detonou gente, Platão. aí ela diz Ela que diz assim, que É, Platão, ele era um filho da puta, responsável isso pelo mesmo. fascismo, tecnocrata da República Babaca. Devia ser castigado com uma encarnação perpétua como ministro da administração do Brasil. Só que Platão, ele é um cara que nessa passagem, quando ela cita como ele está fazendo esse fascismo tecnocrata da República, ele chega num ponto em que ele fala assim, olha, a gente vai educar jovens para ir para a guerra. O que é que a gente vai falar para esse jovem? Assim, olha, eu vou falar que esse cara, se ele morrer, ele vai para o inferno, vai sofrer, vai ter tortura, isso e aquilo. Ele fala, isso é um erro. A gente tem que chegar para esse cara e falar, olha, se você morrer no campo de batalha, você vai para um país com os heróis anteriores, o Ulisses, o Agamenon, aquela coisa toda, como o pessoal lá, de uma visão bem tosca do islamismo, mas falam das virgens, aquela coisa toda, e ele chega e fala, olha, a gente tem que criar as belas mentiras. Sim, é uma mentira, mas essa mentira tem um objetivo que é criar uma conformação, ela criar um objetivo na sociedade. E para o Platão, a verdade, a ética, ela existe fora do mundo. Quando uma pessoa chega, um platonista chega e diz, olha, isso aqui é o correto, ele não está falando, eu acho que é o correto. Na cabeça dele, existe no mundo algum lugar que tem assim, olha, a justiça, a ordem, a ética é isso daqui. A gente tem que seguir não é porque um ou outro acha, é porque essa é a verdade. E quando ela chega com uma proposta dessa e mostra assim, olha, como tem hoje já umas formulações éticas que mostram completamente o oposto. A ética, o que é certo e o que é errado, é uma conformação. Por exemplo, o caso do incesto. Por que o incesto seria crime? Olha, é porque se você transar com um parente, tem a consanguinidade, você pode gerar um filho com alguma doença, alguma deformação. Aí você pensa, cara, mas não foi porque Deus falou, não é porque existe uma ética, uma justiça divina. Assim, olha, é uma coisa física, assim, é um ponto. Mas assim, e tem como contornar isso? Tem, assim. Matar pessoas é errado? É. Mas se o cara tiver sentado lá, tem um campo de petróleo lá, invade e mata todo mundo, assim. A ética, ela é muito fluida, ela é muito... Aí é bem complicado. Só que, assim, às vezes, quando você pensa nessas coisas, dá até um mal-estar. Você pensa, cara, existem pessoas que pensam assim, de novo, olhar pela fechadura. Tem pessoas que pensam assim? Tem. É absurdo. E assim, o problema maior é quando você chega, como é que eu justifico para uma pessoa dessa para não fazer determinada coisa? Que é o mais é o mais assustador, né? Que isso é o porque a gente imagina, olha, papai do céu fica triste. Cara, tá, assim, é bizarro. Eu tinha uma coisa pra falar, esqueci. Tente lembrar. Sim, agora sou eu, né? Quando você fala, eu tento lembrar. Assim, do ponto geral do livro, eu achei bacana que é uma leitura rápida, como vocês já falaram, principalmente pela sacanagem, né? No instante você termina.
E o que me chamou a atenção, como a Alisson já falou, foi essa liberdade que ela tem, né, de romper essas barreiras estabelecidas socialmente e fazer o que ela quer. Eu achei muito massa essa liberdade dela de não estar se prendendo a certas convenções sociais e ela fazer o que está afim mesmo. E nem se importar, o livre-arbítrio, como ela fala, nem se importar com o que o povo pensa ou vai pensar. E aí, esse foi o ponto-chave, porque eu dei 4. Eu acho que a nota poderia ser maior, porque esse livro, como o Alisson falou, ele mexe totalmente com as estruturas e com as concepções que nós temos até então. Como a Alessandra falou aí no começo, eu nunca tinha lido um livro nessa vertente erótica. E assim, você fica pensando, rapaz, será que até hoje o que eu vivi é isso mesmo, é o correto? E não porque dessa forma. Será que a forma que ela vive era errada? Né? Que até no final do livro ela vai fazer essas comparações entre o certo e o errado, se Deus, né? Ela até entra nessa vertente de Deus, do perdão, se está fazendo a coisa certa. E assim, achei muito bacana essa relação que ela vai apontando no livro e como ela vai estabelecendo os relacionamentos também e a dinâmica da vida dela. Eu acho que é só. Assim, porque o pessoal já explorou bastante coisa, né? Mas eu acho que o objetivo principal é esse, nos perturbar, nos instigar a pensar se nossas relações são, como é que eu posso dizer, vamos dizer, né, entre aspas, corretas. Se a gente fosse criado de outra forma, de outra visão, também, será que não é correto? Então, eu acho que é mais isso. E também de dar não sei se eu posso dizer assim, uma balançada na gente. Ei, você está vivendo o mesmo? Eu acho também que ela empurra isso para a gente. Ou você só vai ficar aí no seu cercadinho, né? No seu mundinho, achando que essa relação que você vive é certa, correta, e as possibilidades. As possibilidades. Eu acho que também ela empurra um pouquinho para a pessoa acordar para a vida. Ela me fez... Principalmente a mulher do campo sexual, porque muitas vezes a mulher fica ali só achando que... como é que eu posso dizer? Isso aparece no vídeo gravado, esses comentários? Eu espero que não. Eu nunca assisti pra saber. E assim, da mulher se despertar, que a sociedade limita tanto a mulher, o prazer da mulher, e quando vê a mulher como uma potência sexual no livro, aí todo mundo, uma mulher pode. Por isso que eu fiquei achando a mulher superior ao homem, porque você via que nas cenas, nos relacionamentos, ela desejava, ela controlava os orgasmos dela, ela fazia o que queria. Tá entendendo? Então, achei muito importante que ela assumiu o palco. Ela não ficava esperando o orgasmo, o prazer de um homem. Ela mesma fazia e acontecia. Achei muito bacana ela ser protagonista sexual, no campo sexual. Em vários momentos, sobre a discussão do que é moralmente correto, eu chegava à conclusão de que o certo e errado é relativo, né? Ela tinha uma vida completamente diferente, assim, do normal, e ela acreditava que era certa, e isso é relativo, e é também uma construção social, né? É muito da criação que ela teve. Bem no começo do livro, ela fala sobre a mãe, e sobre a mãe já ser uma mulher diferente das outras, né? Então, acho que foi muito da criação dela. E outra coisa que eu tinha para falar... Pô, velho, eu esqueci de novo. Enquanto você lembra, é interessante essa fala que a Alison citou aí no início, que todo mundo fala do sexo, mas aí quando vai, é o tabu. Mas se você percebe, principalmente nessas localidades menores, você observa que tem muita, como é... Não, o eu pessoal quero nomes. Cite nomes. Quero furar com essa fechadura. Nessas comunidades pequenas, você vê a galera explora mesmo esse campo sexual e vai para o mato e faz acontecer.
Acho que em lugares grandes também, viu? Não, sim, mas eu digo assim, que tá lá sem fazer nada e Sim. É assim, eu acho que ela expõe que é uma força, né? É uma força que a gente finge que... A gente não, né? A sociedade finge que não existe e vai tentando ali impor os cercadinhos. Eu não posso detalhar muito, mas assim, gente, acontece muitas coisas aí que... Eu quero saber essas coisas. A gente fica sabendo em off. Quem sabe tu não recebe uma caixa de fita, cassete? Né? A gente, escreve agora é um pendrive, no né? livro. É pendrive. CD. Aproveita que o filho do Bolsonaro levou uns, pede emprestado, que eu acho que ele Acho o pendrive dele interessante. O que eu ia falar... Mas, Pode mandar um e-mail, né? Tá. Mas... O que eu ia falar e esqueci é que em vários momentos ela mesmo fala que as pessoas questionam para ela sobre como ela tentar esses comportamentos, né? E é uma mulher que tem tanta fé em Deus. E ela fica... Eu achei meio deslocado, sabia? Achei meio nada Não, porque eu fiquei, quando ela falava de Deus, eu ficava me perguntando. Ela fala de Deus assim? Ela fala de Deus assim? E como que ela tem esses comportamentos? Como será que ela justifica para si? Porque, de certa forma, gera um peso. E eu ficava me perguntando. E quando ela falou sobre isso, eu falei, eu queria saber. Minha filha, mas ela falou, né? Falou. Ela justificou, né? Mas eu odiei a desculpa dela. Ela falou que ela era luxúria, que foi Deus que fez ela desse jeito. Deus fez ela desse jeito, que ela Só que eu achei o final, isso é um ponto negativo, eu achei ela meio louca, assim, que a mulher fez, aconteceu, e no final, porque tá pra morrer, fica se justificando. Fica justificando, eu fiz o que eu fiz, porque eu sou isso, eu vivi Beleza! Deus vai me perdoar, Deus não sei o que. Eu acho que ela vinha esses lapsos aí, nesses lapsos não, digo brincando. Eu acho que vinha essa condenação às vezes, porque imagina, você contra totalmente a sociedade, você foi educado naquele praticamente, todo mundo segue aquele padrão. Aí acho que às vezes dava esse... ela voltava assim... Passou essa ideia, assim, essa dúvida. Acho que ela ficava, será que o que eu fiz? Será que eu tô pecando? Será que eu... Eu achei que passou essa ideia no final, assim, mas não combina com a personagem que foi construída, não. Verdade. Mas todo mundo tem os seus problemas. Mas ela não é uma pessoa, ela é uma luxúria. Ela é um pecado encarnado. A luxúria, ela não se pergunta? Mas uma coisa... Acho que o diabo vai ficar, será que Deus já... Será? Você conhece o diabo? Eu acho que fica. Eu acho que fica. Quando ele vai lá entre os anjos conversar com Deus, ele vai fazer o quê? E aí, pai, tá tudo tranquilo? Não sei, esse aí foi um ponto negativo para mim. Uma discussão bem legal que ela traz no começo do livro, que eu nunca tinha parado para pensar, é que o cristianismo é, de certa forma, uma religião pagã, né? Os santos... Cada santo representando um deus. E eu fiquei, caramba, como eu nunca pensei nisso. Achei genial. Eu sou velha, já pensou nisso, já? É o sincretismo. É que eu sou católica, né? E tem esse sincretismo. Católica, minha avó era um bandista, então a gente tem esse sincretismo aí, tem essa justificativa das festas pagãs, é uma coisa... Oxóssia, não sei quem, Santa Bárbara e Santo. Cara, porque como a igreja foi adaptando as datas aos... Tem aquele santo, ela até cita no livro aquele santo que fazem a festa, Gonçalo. não. Tá. São Gonçalo, que eu nunca tinha visto. E se você for analisar friamente, não tem nada a ver com santo assim, né? O cara que vai dançar à noite com as... É um catolicismo popular, né? Começa a ter uma mistura de macumba ali, de magia, né? Olha aí, ser cancelado. Com outras coisas. Mas assim, em outros países, acho que em Cuba, que aqui no Brasil, assim, tudo que é bom ficaram nos santos e tudo que é ruim ficou no demônio, né? Tanto que o Exu é tudo, né? Que é o demônio. Só que em Cuba tem o demônio, às vezes é Santo Antônio, o Exu é Santo Antônio, é interessante, tem outras divisões quando acontece, que você imaginar que São Gonçalo, ele iria ser um representante da luxúria, pra gente é só o Exu, né? Aí a Pombagira, acho que mais a Pombagira hoje, né? Ela representa todo esse lado aí sexual, essa parte do... A pombagira, acho que, pronto, se a mulher fosse não uma pombagira, seria diferente, acho que ela até parece, né?
Acho que no final a pombagira não ia ficar, Deus me perdoou, Deus não sei o quê. Ela, Gente, eu só conheço pombagira. zero. Eu Mas conheço assim, zero. eu acho que eu não Eu lembro nunca fui muito falar bem da essa pombagira, parte. Mas assim, Não? tudo que ela fala, a primeira coisa que a gente pensa é assim, cara, essa mulher não tem peso na consciência. E a justificativa dela é assim, ó, Deus me perdoa porque ele me criou assim. Eu sou dessa forma porque ele me criou, assim. Eu Aí acho eu acho que super válido isso daí dela. Eu sou assim e eu tô vivendo como eu fui criada. Acho tranquilo. eu acho que seria estranho se ela entrasse na Universal, olha, Aí zerou tudo. matou. Mas assim, Matou. ela chegar e falar, olha, eu vivi isso porque Deus me criou assim. Na cabeça dela e assim, pelo que tudo que ela viveu, justifica, né? Que tem gente que não consegue sair dessa neura, né? A pessoa faz, Sim, aí ela criou chora, uma se narrativa arrepende. para se Minha perdoar. gente, vamos para os pontos negativos que a gente tem que apresentar a pombagira a Valesca. Não acredito Não, que a Valesca não. eu conheço só de nome. Super empoderada. Mas é porque, né, sou de duas famílias Não, cristãs. mulher, pelo amor de Deus, mulher. Aí não Cara, conheço nada. Se tu lê um ponto da pombagira, ela é o feminismo puro. A mulher não deita pra homem e faz Toda de tudo. vermelho. Quem é essa menina de vermelho? Esse é o Tem ponto da um pombagira. ponto dela que ela fala que pomba-gira tem 7 homens, mas nenhum homem tem a pomba-gira. É. A banda desmanda ela. Eu admirava, disse, pronto, eu queria ser assim, uma pombagira, que ela não deita pra homem, não. Não, vamos andar ligeiro que eu quero falar da pombagira. Pontos negativos. Então, encerraremos o negativos. encontro mais cedo. Eu tenho pontos negativos. Vamos lá para as minhas chatices. Eu acho que eu sou a conservadora desse grupo. Porque Eita, Eu sou uma mulher conservadora brasileira. Isso! Eu vou até embora. Tchau. porque, e assim, a pessoa indica um livro desse, a conservadora. É conservadora. Não, é porque eu sou conservadora. Não, foi porque vocês fizeram umas observações assim muito, sabe? E eu não pensei, eu vi alguns problemas que eu vou falar agora. Eu achei o livro muito elitista. A mulher só faz e acontece nessa libertinagem toda porque ela tem grana. Também acho. Isso eu também acho. Isso eu Ponto concordo. negativo, né? Achei muito elitista, Pobre cara. não tem como andar gerando desse jeito. Se ela tivesse um emprego, ela não tinha feito metade do que ela fez. E se ela fosse Se ela tivesse que pagar boleto. Gente, a mulher, depois, eu não tinha percebido que ela era desempregada, né? Que ela não fazia nada. A única coisa que ela fazia era sexo. Aí, a Alisson falou, ela não trabalhava, né? Aí eu falei, caramba, faz todo sentido. A mulher, ela vivia pra isso. Mas ela disse que ela é branca, rica e privilegiada. Aí não fazia nada e mandava. Mas ela reconhece, nesse quesito, ela reconhece muito bem os privilégios dela. Só não dá pra impor que todo mundo seja como ela, né? Porque pessoas têm empregos. Tem que pagar boleto, tem que Eita, dar então aula. isso infere que a classe trabalhadora não é safadinha. Não, eu acho que é. Não Por tem falta tempo. de tempo. Eu acho que só não é tanto quanto ela, porque assim, a vida dela foi dedicada à luxúria, né? Como ela fala, ela é a própria luxúria, então para ela não fazia sentido trabalhar, as outras coisas não faziam sentido, ela vivia só em torno do sexo. Até que ponto isso é saudável? Não sei, que eu não sou psicóloga, né? Mas assim, o ponto é que eu achei bem elitista, sabe? Mas, enfim. Eu acho que tem a objetificação da mulher nas descrições. Embora seja um livro menos machista do que comparado com os outros que a gente leu, a descrição da mulher sempre é aquela mulher padrãozinha, que tem do peito, da coxa, não sei o quê. E os homens é um negócio mais superficial, assim, são os bigodes, é um negócio... Eu achei. Eu percebi Senti esse padrão, que até para ela viver na pegação, ela tinha que ter um corpão. Aí quer dizer que só pode estar na pegação quem tem um corpão? Todas as mulheres do livro são mulheres padrões Bonitas. gostosas. São todas gostosas. Ou ela via todas como se fossem assim, né? Mas pode ser. É uma coisa que eu não tinha pensado. Mas pela descrição, tipo,
né? Tem esse ponto. Deixa eu ver. Eu acho que ela era meio desequilibrada, gente, porque ela tinha problemas com a mãe, queria o pai, Freud explica, né? E tinha esse envolvimento com a família. Eu acho isso um pouco disfuncional, embora vocês tenham dito que é o amor livre e tal, sem barreiras, mas ali, claramente, eu acho que ela demonstra que ela tem alguns problemas ali com a família disfuncional. Também acho que ela tem uma família disfuncional. Mas quem não tem, né? Quem não tem? Quem não tem? Assim, ela Quem não tem problema com a mãe, com o pai, com os irmãos? Não, com o irmão ela tava muito bem resolvida com o irmão. Mas... Olha, Araci, pelo visto, tem problemas com o irmão. Eita. E assim, o caso do tio dela, eu acho que o tio dela assediava ela. Eu não sei até que ponto isso Também acho. É a mulher tendo a iniciativa, a liberdade sexual, ou até que ponto? Isso já sou eu problematizando. É uma violência. A mulher que é vítima de uma violência e acha que está contando a historinha como se ela fosse. Sim. Quando eu li essa parte, eu também pensei igual a você. Eu não achei que foi ela. Eu fiquei assim pensando até que ponto era esse empoderamento ou se era ele também já... E outra... Porque isso é um problema sério hoje, que as meninas que são assediadas, os homens, bando de velho, dizem que é a menina que provocou, é a menina. Aí você bota uma mulher nova, né, uma menina como a taradona. E não é bem assim a história, né? Achei esse Principalmente na idade que ela tem, né? 12, 13 anos. Eu achava ela muito nova. Fiquei, esse negócio aqui temos um problema. Lembrei um pouco problemático isso daí. Lembrei de Lolita. Pois é. As azeitonas também. O quê? Aí assim... As azeitonas que a Valesca tirou a foto. Sim, a azeitona. A azeitona verde do Lolita. Aí, assim, tem essa questão da narrativa, né? Eu fui negligenciada na infância, mas eu vejo, não, minha mãe me deixava só porque ela tinha que trabalhar. Então, a gente vai contando narrativas para a gente se proteger, né? E até que ponto não foi uma narrativa assim, que ela foi criando. Eu sou luxúria, eu sou não sei o quê, eu sou... Porque ela gostava, isso é óbvio. Sim. Mas eu acho que tem esses pontos aí que são meio perigosos. Concordo. Outro ponto foi a narrativa falada, isso a gente até comentou. Eu não gostei muito de ler, achava que a veinha falando não combinava comigo com a veinha lendo, assim. Eu achei um pouco chato. O final, que a gente já comentou aqui, esse negócio dela, ai, Deus me perdoou, achei que foi meio forçado para a vida que ela teve, para o ponto que ela se colocou lá de protagonista sexual, faço tudo que quero e não tô nem aí para nada, e no final, assim, para mim não fez muito sentido para aquela personagem que foi criada. E outro ponto que eu coloquei aqui, que eu já comentei, foi a história da fita, né? Se é verdade, se não é verdade. Mas mesmo com essa dúvida, para mim, depois de descrever esses pontos negativos, o que pesa é que um homem está escrevendo a história. Ele está dizendo, mulheres sejam livres, mulheres façam isso aqui, mulheres, blá, blá, blá. Homem, o comportamento dela, né? Eu faço isso porque o homem gosta e porque eu sinto prazer. E ela tem alguns... É difícil falar sem dar exemplo, né? Mas ela tem alguns fetiches que ela diz que ama e diz que as outras mulheres que não gostam têm algum problema mental, que não são todas as mulheres que gostam. Mas ela coloca lá no livro e é um fetiche masculino, sabe? Aí fica aquela história ali, até fica assim, é a fantasia do homem com uma mulher assim, ou é uma mulher assim? Aí esse ponto de ser dessa dúvida, que é um homem escrevendo, que me causou essa visão, assim, de... Tudo que ele tá falando ali é um homem, aí já deu um rancinho, sabe? Olha. Aí outro ponto, assim, que é uma dualidade, eu não sei se é bom, se é ruim, que é a vida dela gira em torno do ato de seduzir, né? Ela fala que o jeito dela de sorrir, de andar, de se vestir, tudo é pensado na sedução. Ela vivia isso, ela observava, né?
A primeira, eu tive 2 reflexões a partir desse ponto que ela falou. A primeira é se ela estava presa nesse papel, eu sou a sedutora zona e tal, ou se é um jogo que ela gosta de jogar e joga bem, assim. Fiquei nesse... Ela estava presa a um papel que ela criou ou ela era a jogadora da sedução, entendeu? Fiquei meio em dúvida. Eu acho que pelo final, como ela ficou com aquele discurso lá de Deus, eu acho que ela não manteve a firmeza da personagem, não manteve, não segurou, sabe? O discurso. Segurou a personagem. Ela arregou, fez que nem derrolando. Acho que ela deu uma arregada ali. Acho que ela tentou se redimir. De, nossa, não é possível. Não, esse final aí eu faço assim, a Alessandra disse, Vala, foi vida louca toda a vida e agora... Agora tá reflexiva. Mas foram esses, assim. E os pontos negativos que eu levantei são em relação à construção, assim mesmo, da personagem e de ser um homem escrevendo. Mas não é nada que invalide a história, que diga que o livro é ruim, que é mal escrito. Não é nada disso, assim. É um livro bom. E a minha nota foi mais pela minha chatice mesmo. É isso, gente. Quem é agora? Sou eu. Alisson Maurílio. Não, essa parte dela, eu não vejo ela pedindo desculpa, não. Vejo ela afirmando que ela fez. Assim, é bem... Ela tá se justificando, acho que não precisava disso. Mas assim, todo mundo sentiu essa dúvida. Cara, como é que uma pessoa dessa, que vive dessa forma, como é que ela bota a cabeça dela no travesseiro e dorme? Aí ela vem e fala, eu não sou a voz de Satanás. Satanás odeia a luxúria. Não é invenção dele, assim como a bondade. Tanto uma quanto a outra, Satanás usa solertemente para seus fins malévolos. Eu sou a voz de Deus. Sou uma das vozes de Deus e não estou maluca. Assim, ela acha que ela estava vivendo Deus. O que Deus mandou. Eu acho desnecessário. Eu acho que se ela tivesse mendigando clemência, como a gente vê em alguns casos, o cara apronta todas, aí tá lá para morrer, aí começa, não, vou para a igreja, vou começar a rezar, ou então começa, agora eu sou bonzinho, sou caridoso, querendo mendigar uma clemência divina. E meio que ela fala, olha, eu sou isso mesmo, eu sou a voz de Deus, o diabo não é luxúria, Deus é luxúria, assim, Mas é uma narrativa dela, Deus é luxúria, eu poderia dizer o diabo é luxúria, e para mim ela está justificando, e não era necessário. Para mim é esse o ponto, não era necessário dizer lá, luxúria de Deus, eu sou um Satanás, não gosta, não tem necessidade disso. Mas então, a gente lê essa história e a coisa que primeiro só vai na nossa cabeça, cara, como é que uma pessoa dessa consegue justificar os atos dela, assim, tendo essa ideia de Deus, diabo, pecado, perdão, e ela chega e ela dá uma resposta, assim, eu acho que é bem válido porque é uma pergunta que surge para todo mundo. Eu acho que mas assim, vocês levantaram esse questionamento aí, mas assim, tinha como terminar o livro diferente? Porque eu acho assim que vocês pensaram um possível final, porque eu acho que ela levantou justamente esses questionamentos no final para contrapor também, que é como a Alisson diz, na cabeça de todo mundo, eu acho que todo mundo pensou, rapaz, uma pessoa vida louca dessa, pensar dessa forma, eu acho que já foi intencional também, para dar um final, que eu não imaginaria outro final para esse livro, não. Não, eu acho que morrer, assim, imagine, ela tá com a doença lá que a qualquer momento estoura um tumor, não sei o que é na cabeça dela, ela pode morrer. E ela tá fazendo uma série de reflexões ali, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, minha vida caminhou para esse lado, caminhou para esse outro. E no final ela chega e começa a tecer considerações assim, olha, ela tá uma pessoa que está prestes a morrer. Você imagina, vai ter céu, vai ter inferno, existe Deus, existe diabo, o que é que a gente... E ela começa a falar, olha, a religião para mim é isso. É você viver, é você ter essa luxúria. E outro ponto que ela coloca é assim, olha, eu sou totalmente contra a religião organizada. Ela até faz uma crítica, que até o candomblé hoje está sendo organizado. Tem livro escrito, tem não sei o quê. E ela coloca muito isso, é uma visão bem pessoal, diz assim, olha,
Não tem essa regra geral para todo mundo. Cada um vive sua vidazinha ali e sei lá, é o jeito dela de encarar as coisas. E acho que fecha o pensamento dela, o que ela falou, né? É bem... Acho que é uma pergunta que... A primeira coisa que você pensa, a pessoa tá lá, que eu transei com meu irmão, fiz e aconteceu. Eu disse, cara, essa pessoa não tem sentimento, não tem consciência, não tem... Não tem senso de moral também. Aí ela explica, olha, é isso aqui, não sabe, a cabeça dela. Mas esse senso poderia estar fora da religião. Ela poderia ser ateia, poderia explicar de outra forma. Mas, justamente, quando a pessoa vem e fala, olha, o cara é ateu, ele sai matando criancinha na rua. E ela fala, olha, minha religião é essa, assim. Tanto que ela diz que ela está fora de qualquer círculo religioso, mas ela acha que tem uma beleza na vida, existe sei lá, um propósito. E o ateu vai dizer o totalmente contrário, não existe propósito, não existe beleza, a vida só é a vida. Não... E meu ponto negativo, eu acho que assim, o principal de... Assim, a oralidade eu acho que ficou um pouco chato, assim, como ele falou, que transcreveu as fitas, é um pouco cansativo, porque às vezes você não consegue acompanhar na leitura o pensamento, ela tá falando um monte de coisa ali, olha, com o Lacan, não sei o que, começa a falar um monte de coisa, daqui a pouco corta e volta para o que ela tá falando. Ficou um pouco cansativo. Eu acho que se fosse, como teve um monólogo da Fernanda Torres, o audiobook, eu acho que pode ser uma experiência melhor do que a experiência lida. E outro ponto que eu achei, embora o livro seja isso, ela fala que o livro vai ser isso, eu acho que forçou, assim, tem umas citações que são muito... Assim, eu estava lendo... O médico, fala do médico, do teste de fertilidade. Sim. Eu disse, cara, como é que a pessoa... Foi que nem a cena do cachorro forçou. 9 horas da manhã, vai ligar para uma garota de programa, a mulher mesmo, eu quero dormir, eu trabalhei. Para ir numa clínica junto com ela para ajudar na coleta do material. Eu fiquei tentando assim, imaginar. A cena, assim, isso é demais isso aí. Você tá numa clínica, aquele monte de gente com cara de doente, imagine. Aí entra uma prostituta, assim, não faz sentido. E olha que a gente tá falando da mulher que se masturbava por uma jiboia, tem um monte de coisa louca, mas assim, esse... Mas assim, essa parte me pegou. Não, só assim, cachorrinho, velho. Alguém falou, miga, dá uma segurada aí que tá... Não tinha um amigo pra falar assim. A Norminha, vai lá, amiga, chama duas. O pior é assim, que... Você falar, não... Tem gente que tem essa história, assim, por transar em lugar público, né? Mas sim, assim, cara, 9 da manhã, assim... Mas o pior é que ela já tinha feito de tudo, né? Ela já tinha feito de tudo. Pode ser que ela... Aí ela tentou ser criativa, mas foi assim, demais. É porque é muito... Não, acho que ela forçou nessa doença aí, velho. Não tinha doença. Ela queria ver se o cara tinha... Não, era fértil. Quando chegar a parte, eu digo. Aí até eu conversando com um colega, eu disse, cara, eu acho que ela forçou nessa parte. Aí ele, mas é uma ajuda, pô. Se for pecado a religião do cara, o cara não pode se masturbar, tem que ir com a esposa. E se a esposa não quiser? É sério? Tem religião que é pecado se masturbar, né? Ela foi, na dela era. As religiões são vida louca. Todas. Não, mas tem alguma limite? Meu filho, não só pode estar vivendo prazer na vida. Eu não tive essa reflexão, tinha esquecido. Tem as restrições. O céu tem a terra e o universo. No 7º dia ele falou o quê? Não se masturbem. É o 11º mandamento. Gente, terminou? Tem mais? Alisson? Tá. Eu acho que nessa parte aí deu uma forçada muito grande. Olha que o livro é cheio de coisas bem no limite ali. Mas assim, é porque é uma coisa tão mal construída, assim, tão... Podia ser uma transa no avião, acho que ficaria mais... Mas ela fala também que ela indica. Que ela indica. Era muito normal.
É. Ela falou que indica. Porque o objetivo é ser muito chocar, não trabalhava, né? não. Chocar. Ela não ia para estágio, para faculdade, não era professora, não. É até um ponto que, se for pensar naqueles 3 pontos que eu comentei, que são os objetivos da obra, o terceiro é muito mais para os homens do que para as mulheres, que, assim, normalmente, a gente tem a ideia que o homem, ele é vida louca, ele transa, ele é o desconstruidão. Só que, geralmente, o homem é muito mais restrito do que a própria mulher. Tanto que o pessoal brinca que o homem, ele não é um ser sexual, ele é um ser falocêntrico. Tudo, a sexualidade dele se resume ao pênis. E ela joga esse monte de alfinetado e ela brinca, olha, eu queria ver a mulher falando as coisas pro marido e o marido ficar chocado, porque pro cara não, é meu pênis e acabou. Tudo que vai fora daquele âmbito ali é totalmente demais. pervertido. Só que assim, o cara passa a vida toda dele apregoando aos 7 ventos, que ele transa, que ele é o cara da sexualidade, ele é o cara... Só que qualquer coisa que fuja ali do pênis dele é totalmente errado, é totalmente pervertido, é totalmente errado. Aí é interessante pensar nessa forma de uma alfinetada para esse mundo masculino que é bem restrito, né, também. Eu acho que são esses 2 pontos de essa oralidade que ficou um pouco estranha e essa forçada aí da clínica de reprodução que... Será que isso foi inventado? Nunca saberemos. Então, eu concordo com todo mundo. E Araci pode falar. Eu também, eu só achei forçado, sabe por quê, minha gente? Acabou. É porque assim, vocês já falaram tudo, pô. É a parte da doença. Aí tá vida louca. É que daqui um dia eu vou morrer. Não, sei lá. Achei meio fora do... Quem é vida louca é vida louca. Aí, sei lá, eu acho que ele botou também a doença para também justificar um pouquinho. E daqui uns dias poderia ser que ela morresse. Sei lá, acho que ficou meio... Não, ela descobriu que tem uma doença e pode morrer a qualquer momento. Aí assim... Até por isso que ela gravou as fitas, né? Pra contar a história dela. A mensagem que se for vida louca vai descobrir uma doença. Não, a mensagem. Todos vão morrer. Todos vão morrer. E aí você vai ser vida louca ou não? Mas, gente, você pode não ser vida louca e descobrir que você pode morrer a qualquer momento. Ou não, todo mundo pode morrer a qualquer momento. Então... Nem viveu, né? Porque não era vida louca. Você quer morrer vida louca ou não? Esse é o ponto. Você quer morrer depois de ter aproveitado ou você vai continuar aí sendo polido? Fica o questionamento. Vai pegar tudo que se mexe ou... Se mexe, eu tô pegando. A mulher é demais, Agora, assim, uma coisa que eu achei muito boa nessa loucura toda dela, que ela faz uma crítica muito boa à psicologia. Que, assim, hoje a gente tem a psicologia na mais alta conta, não? Psicólogo, você vive passando a vida toda mandando pessoa para o psicólogo. Não vai se tratar, é bom você conversar. E eu acho muito legal que ela é muito crítica a isso, porque, como ela coloca, é uma punhetação ali. Você, em vez de fazer as coisas, em vez de viver a vida, você fica se remoendo ali. Porque um dia meu pai olhou com raiva para mim, aí você com 40 anos, você tá pensando nisso. Poxa, meu pai foi muito grosso naquele dia. E a gente fica rememorando essas coisas. Só que, assim, até certo ponto, assim, até que ponto realmente é válido essa loucura de ficar revisitando trauma, de até ser cancelado e falar isso. Mas, assim, é muito louco, porque você imaginar que tem gente que faz terapia há 10 anos já, uma sessão por semana, cara, é muita coisa. A pessoa tá falando sobre ela, sobre... Sim, e assim... Disso aí eu lembrei uma atriz dizendo que fazia terapia há 15 anos. Aí eu pensando, menino, velho, então eu tô morta. Não, mas assim, qual é a lógica disso? 15 anos, tipo 15 anos falando sobre si toda semana. Não é, menina, é tempo que só. Eu achei muito bom quando ela fala que Lacan cheirava tudo e ficava falando um monte de bobeira, um monte de coisa sem sentido, aí tem um monte de idiota atrás. Não, porque ele aqui tá querendo falar.
o cara tava drogado, sei lá. Interessante mesmo que ela falou, que qualquer louco fala uma coisa. Não, qualquer louco também não. Mas, assim, pegam falas de pessoas que podiam só estar doidona, né? E toma como verdade em Deus. Aí. É tipo. Ela faz umas críticas muito legais, assim, eu achei. A religião, a psicologia, até o próprio feminismo também. Mas é como a Alisson abordou nesse ponto aí. É interessante isso aí também, porque até onde vai essa necessidade da terapia também? Será que o psicólogo, né? Que eu nem sei se eu posso falar isso. Será que também não se aproveita? Até quando a pessoa vai ficar fazendo terapia, revisitando um trauma? Que eu acho que tem coisa que você deve esquecer. Pronto, passou. Porque Terra se você só fica fundo indo ali, eu sou da teoria de esquecer, é melhor. Mas você esquece? Fica o questionamento. E tem vários tipos de terapias, né, também. Mas você esquece? Não, eu nem sei assim se é o esquecer ou se é o fato de revisitar. É porque às vezes a gente dá um valor muito maior do que realmente deveria dar para essas coisas. Não sei, é muito complexo isso. Mas eu acho que quando você Às revisita, é uma oportunidade de você recontar essa história de, ó, não foi tudo isso, deixa isso pra lá. Que aí quando a gente nega totalmente... Mas também dá a sensação da pessoa quando revisita, mas 15 anos nessa brincadeira revive. Mas aí não é só uma... Será que é só uma? Não sei, né? Também, não sei. Eu acho. E dependendo da pessoa, tem uma forçação, assim, né? Fala aí. Eu fiz terapia um período aí, 15 anos fiz terapia. Aí tinha semana que eu não tinha nada pra contar e ela dava meio com uma forçada, assim, não, mas e aí? Fica, sabe? E a Alessandra, não tem nada pra contar. Aí eu lembro quando eu saí da sessão, ela, sim, cadê o dinheiro? Aí, às vezes até lembrava, tava empolgada contando ela, olha, nosso tempo acabou. Foi ela aí, isso é o dinheiro. Eu acho que a reflexão que ela faz é porque é muito... Deixa eu abrir aqui. Minha chamada eu ri, tá certo, então já tô saindo. É a transferência, minha amiga, tem que pagar para você dar valor. E assim, tu não pode ficar lá 5 horas contando uma história, né? Ela precisa fazer dinheiro com as outras pessoas. Tem que contar parcelado para dar os 15 anos. Na próxima, aí já abre uma brecha para a próxima sessão, entendeu? Para ela garantir que tu vai voltar. Eu acho que faz sentido, assim, essa crítica, essa... Sim, porque usando essa linguagem capitalista aí, é o fetichismo da mercadoria, assim, olha, todo mundo, cara, é muito bom, você precisa fazer, não sei o quê, e você vai para a experiência, é algo bem, assim, mais ou menos, assim, a gente tem em muito mais alto conta do que eu acho que realmente seria, assim, realmente, eu acho que tem casos que a pessoa precisa realmente de intervenção, ela precisa de conversar, mas só que a vida é isso, cara, assim, o pai é uma pessoa complicada, a mãe é uma pessoa complicada, e a gente vai ficar, não, isso aqui tem que sair sangue, porque, assim, a vida é isso, você não precisa estar justificando, procurando ali esmiuçar um trauma, porque... E se futucar trauma, menino? Menino, e se tu for ficar procurando significado ou coisinha em tudo que tu já viveu, imagina aí, 20 anos eu procurando detalhe por detalhe para encontrar um problema. Tu acha? E assim, eu acredito que a memória ela é falha, né? Se acaba, ele tem como não. Tem coisa que você viveu, mas tem coisa que você deu uma criada. Pois é. E aí, vamos para a próxima indicação já? Próxima indicação. Mais outro ponto que eu queria. Negativo? Não, assim, essas reflexões que ela faz, que acaba que ela faz uma história da sacanagem, né? Não sei se vocês perceberam isso. Do jeito que Foucault fez lá a história da sexualidade, ela faz a história da sacanagem, que hoje, no mundo que a gente está vivendo, é muito fácil, assim, essa vida sexual. As pessoas querem transar, vão para um motel, tem camisinha, tem todo um mundo de métodos contraceptivos, você liga a TV, tá a mãe conversando com a filha, minha filha, você não acha que já está na hora de transar? Tá a malhação.
você usa camisinha com seu namorado, assim, tudo muito... E ela fala de uma época que o sexo não existia, literalmente, assim. As pessoas inventavam várias formas mirabolantes para transar. É interessante isso. essa evolução, ou evolução não, como a gente perdeu essa sabedoria da sacanagem, que antigamente tinha as posições diferentes, você estava em situações que ninguém imaginava que você estava transando, mas o cara estava transando, que hoje perdeu até um pouco desse mistério. Você, quer transar? Quero, vamos pro motel, não tem mais... A hora que você fizer essas coisas, vão estar filmando, jogar na internet. Sempre tem alguém filmando alguma coisa. Perdeu essa... Menos os ETs, né? Nunca tem um vídeo. Menos os ETs, nunca ninguém tem o celular. Mas é interessante esse ponto. Sim, a Alisson falou aí, mas é muito diferente. Que, por exemplo, essa geração tem toda uma abertura que antes não tinha. E hoje nem espera. Ei, vamos ali. E antes era todo um protocolo e tudo. Eu estava conversando com um colega no trabalho, olha aí, já começando as histórias picantes a aparecerem. Ele falando que ele é de Recife, ele acho que deve ter uns quase 20 anos a mais que eu. Aí ele falando que a noiva dele, assim, para ele transar com a noiva dele, ele tinha namorado, ele já tinha noivado, já tinha quase um ano de namoro para chegar lá nos finalmente. Namoro ou noivado? Namoro e noivado. Ele disse, não, já tinha namorado, já tinha noivado, já tinha na casa da família. Aí ele falando, cara, hoje, para você dizer que tá namorando com a pessoa, você já no mínimo transou. No mínimo, imagine quais seriam os outros. Aí eu disse, cara, o pior que é mesmo, assim, é outro... E aí você imagina, esse cara tava um ano namorando sem... Aí começa essa sabedoria da sacanagem, né? A mão, não sei como, esfrega ali, faz aquela coisa toda que ela fala no livro, e ela comenta, que eu acho meio engraçado, assim, cara, diz, poxa, é toda uma sabedoria que está se perdendo, que de hoje... No mundo de hoje não tem mais sentido, né? Essa sabedoria dela foi daquela época. Eu acho que hoje não tem mais sentido, não. Já inverteu, né? E é isso, por exemplo, como eles não chegavam finalmente, eles exploravam todos os sentidos para ver se chegava lá. E hoje não, é só vamos, tchau. E naquela época não tinha, acho que anticoncepcional como tem hoje, tinha medo de engravidar, então tinha todo um cuidado ali. E não sei se vocês lembram da parte do livro que ela diz que ficou expert em sentir na coxa dela. Fazendo as coxas, né? É uma expressão, né? Fazendo as coxas. E ela vai explicando. Então, hoje em dia não tem mais isso. O pessoal quer isso. Ninguém nem sabe mais. Tem uma música do Reginaldo Rossi, A Raposa e as Uvas. Não sei se vocês conhecem. Conhecemos. Pelo menos eu conheço, meu pai ouvia. O cara, da mulher abraçar ele da moto, é um negócio assim que tem uma tensãozinha sexual, mas não é nada explícito. Eu acho que é bem o espírito daquela época. E ela fala pra ele, né? Só depois de casar. Mas assim... Pílula já existia. É isso mesmo. Tem uma tensão ali, tem um cheiro aqui, tem um pega aqui, pega ali, só que não... Tem ver a roupa dela, uma parte do corpo que mostra. Acho que é bem o espírito daquela época que tudo era muito mais proibido, né? E não quer dizer que não acontecia, né? Aí nossos pais aí, não, porque na minha época, assim... Eu tenho uma amiga que era da igreja na adolescência. E ela contava umas histórias assim de umas pegações meio por cima da roupa, um negócio ali meio um namoro mais... O pessoal da igreja não pode, né? É proibido. Tá vendo? O pessoal dava um jeito. Tem a sabedoria aí. O povo que é da igreja aqui pode dizer. E esse pessoal aí que era da igreja na adolescência, o que vocês acham? Você não tem penetração, tá tudo tranquilo. Pô, Deus perdoa. Mão naquilo, aquilo na mão, por cima da roupa. E aí? Próxima indicação? E aí, encerramos nosso vídeo, o nosso encontro, e agora nós vamos para a indicação. Hoje deu vontade de mudar a nota, sabia? Vocês falaram tão bem. Tá vendo? Malvada com esse livro. Você foi.
Foi, né? Fica pra próxima. Eu não. Um Dessa cachorrinho. vez. Eu acho que eu merecia um 4 mesmo. Acho que um 4 era justo. Eu acho que merece um 4. Assim. Dessa vez, eu nem problemas. tentei descobrir qual era a próxima indicação. Eu acho que eu esqueci. É justo. Sou eu. Se estiver valendo, mudei minha nota. Agora é 4. Tá valendo. Ei, Tá foi valendo. que nem um Sempre é quando a tempo gente pra se fez redimir. o encontro todinho, depois que eu mudei a nota. É porque a gente vai ouvindo os outros pontos, né? Que eu me cego no ranço, aí fico com o ranço na cabeça. E aí, Alisson, qual a sua próxima indicação? A minha indicação é um livro da Helena Ferrante, que é uma autora. Eita! Ela é. Ninguém sabe quem ela é, na verdade, esse é um pseudônimo. E é muito louco isso, que nos dias de hoje existe uma autora que escreve vários best-sellers aí. Ninguém sabe quem é essa criatura. Ela dá entrevista, os repórteres mandam as perguntas para a editora, que publica as obras dela, e ela responde pela editora. E ela, assim, já tem um tempo que eu estou querendo ler alguma coisa dela, só que sempre fica próxima. Eu disse, pô, vou jogar no livro, lá no clube. Ela tem uma tetralogia napolitana, ela conta a história de umas amigas da infância até a velhice. Esse que é um livro bem legal, só que eu vou indicar o livro dela, que é A Filha Perdida, que já teve até uma adaptação, tem um filme na Netflix sobre esse livro. Aí é um livro bem... Espero que seja legal, sobre relacionamento, sobre família, sobre mãe. Espero que seja um livro legal. É pra esse ano, é? É, pra esse ano. Pro dia 20, viu? Vocês estão bem empolgadinhos. Olha, Tem 12 dias. tem 2 semanas aí. Quantas páginas, Alisson? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que é pequenininho. Eu tenho essa impressão. Não, é um livro... Deixa eu olhar aqui rapidinho. Vamos lá. Depois a gente faz a retrospectiva que dia? Depois do encontro desse livro, a gente já pode fazer a qualquer momento. Acho que, sei lá, dá Janeiro, uma né? semana. Não, dezembro São ainda. 176 páginas. Quanto? Quantos? 176. Não dá nem 200 É páginas. pequenininho. É. Pequenininho. Dá Então tempo. vamos nos despedir. Depois a gente... Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. É mais pessoal. Vou parar.